Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação, falávamos de que a família não está feita. Ela se constrói dia após dia, constantemente. E ela é construída pelo amor cristão, que é, como o amor de Cristo, um amor de entrega, de doação, de desprendimento, de dedicação. O amor, na prática, se manifesta em forma de virtudes. Virtudes grandes e virtudes pequenas. Mas virtudes. Virtudes frágeis. Família frágil. Basta pensar em algumas virtudes. A paciência frágil, família que está rachando. A generosidade frágil que falávamos antes, a família está rachando. Quando começa que você tinha que dar, não é que você quer. Ai, eu não tenho por que fazer isso, não, a coisa não vai. Virtudes fortes, família forte. E hoje faz muita falta falar de virtudes por uma razão, porque Jesus constantemente fala de virtudes, porque Jesus constantemente fala de amor. Se você pega o amor cristão, tal como Jesus fala dele, o amor a Deus e o amor aos outros, verá que dele se deduz toda a gama das virtudes, todo esse conjunto harmônico, grande de virtudes. Faz muita falta porque ninguém fala de virtudes, poucos falam. Porque não se ensinam virtudes. Eu tenho tristeza, sinceramente, ao saber de que há colégios católicos, não estou muito por dentro disso, mas imagino que não são muitos, mas que há colégios católicos que, em vez de falar de virtudes, falam de liberdade. Estamos na época da liberdade, faça o que quiser. Escolha o gênero que quiser, faça o que quiser. Ai, meu Deus. Faz muita falta falar de virtudes, porque nas famílias também se fala muito pouco. Se tem medo de falar de virtudes. Penso que o amor cristão que constrói tem dois braços fortes. E, como material de virtude, esses dois braços fortes constroem uma catedral. Quais são esses dois braços fortes? A misericórdia e a humildade. Impressiona, quando nós lemos o Novo Testamento, impressiona ver como quase todas as cartas dos apóstolos, São Paulo, São Pedro, São Tiago, São João, num dado momento, passam a falar de virtudes de uma maneira detalhada, clara. Por exemplo, São Pedro, no final da sua primeira carta, nós podemos ler as seguintes palavras. Finalmente, está terminando a carta, sede todos unânimes, cheios de amor
fraternal, misericordiosos e humildes. Sede misericordiosos e humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados. Isto é, para serdes herdeiros da bênção de Deus. Vamos agora pensar, melhor dizendo, vamos ler umas palavras da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, todo cristão tem uma vocação, eleito de Deus, revestivos de sentimentos de compaixão. E agora vá pensando um pouco como é que você pratica essa lista de virtudes na sua vida de família. Revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros com amor e perdoando-vos mutuamente se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados para formar um só corpo, e sede agradecidos. Só essas linhas, são 4 linhas da carta aos Colossenses no capítulo 3, daria para ficar uma porção de dias meditando, fazendo exame de consciência. Eu, sobretudo na minha vida familiar, mas também com os outros, com amigos, colegas de trabalho, de clube, seja lá o que for. Bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportando-vos não como quem suporta uma carga insuportável. Suporto. Não. Com amor, diz. Suportando-vos com amor. Misericórdia e humildade, eu dizia que são os 2 braços poderosos para que o amor trabalhe e construa a família. Vamos começar pela misericórdia. São João Paulo II, na encíclica sobre a misericórdia, diz que a misericórdia na Bíblia, e é assim mesmo, é o segundo nome do amor. Quando você leia a Bíblia, concretamente o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, a grande parte, outra parte em grego. Mas no Antigo Testamento há textos que você, numa tradução da Bíblia, lerá misericórdia. E a mesma frase, no mesmo lugar, em outra tradução da Bíblia, vai ler amor. Qual está errada? Nenhuma das duas. O amor que Deus nos mostra é misericordioso. E na Sagrada Escritura, sobretudo o texto hebraico, o amor de Deus se expressa, sobretudo, com a palavra hebraica misericórdia. A misericórdia envolve o quê? Compreensão. Já a primeira coisa que fazemos com as pessoas é repelir e não entendê-las. Compaixão, perdão. São João Paulo II dizia que a misericórdia é o amor que não se deixa vencer pelo mal, pelos defeitos dos outros, pelas grosserias dos outros, pelas indelicadezas dos outros e até mesmo pelas injustiças dos outros, mas sabe tirar o bem de todas as formas do mal. Se você pensa na vida de Jesus Cristo, verá perfeitamente expressado na vida de Jesus isso que diz aqui São João Paulo II. Como se nota a falta de misericórdia? Se nota porque as relações humanas estão cheias por uma relação, pensemos agora em relação a esposos, pais e filhos.
cheia de recriminações. Uma pessoa que acusa. Isso, como forma de educação de filhos, não é ruim, é péssimo. Os pais censores, que só têm censuras. Chegou tarde outra vez. Essas notas, esses vermelhos aí. Você já esqueceu de novo, você... Isso não é ter misericórdia. Como é evidente, e iremos deduzindo depois, ao longo desta meditação, misericórdia não é moleza, não é, como dizia Gustavo Corsão, tem uma espécie de carinho gelatinoso. Gelatinoso, ai, coitadinho, não tem importância. Não. Pai e mãe têm que corrigir, às vezes tem que impor um castigo justo e educativo. Mas não é hora de falar de educação dos filhos. Recriminação indica falta de misericórdia, censura, acusa. Reivindicação. Pessoa que passa a vida cobrando. Reivindica. Mas deviam ter feito isso, não me fizeram isso, não me deram isso, não se lembraram disso e se queixa. Decepção é um veneno, é antimisericórdia. Se Deus se tivesse decepcionado conosco, se Cristo se tivesse decepcionado com São Pedro e os outros apóstolos, porque na hora da paixão o abandonaram, porque São Pedro o negou de uma forma indecente. Não conheço, não sei quem é este homem. Se Jesus tivesse dito, estou decepcionado, é exatamente o contrário que Cristo faz. Eu já desanimei. Com meu marido já desanimei. Com esse filho já desanimei. E talvez o espinho pior, a espinha pior que espeta a falta de misericórdia é o ressentimento. Num livrinho sobre a paz na família, eu dizia, e é preciso, o que eu dizia é um pouco duro, só posso esclarecer que eu dizia com uma ponta de humor, talvez nem se veja o humor, mas paciência. Há pessoas que parecem ter no coração um computador com capacidade de muitos gigas, em cuja memória se vão guardando todas as mágoas perfeitamente contabilizadas. Não se lembrou do meu aniversário. Faz 10 anos que não me traz flores nem bombons. Ela não aceitou a minha explicação verdadeira sobre os meus atrasos à noite e me acusa de infidelidade. Quando éramos namorados no dia tantos de 1900 e tantos, às 18h35, na esquina das ruas tal e qual, ela me ofendeu dizendo X ou Y. Ela passa o dia na casa de sua mãe, como se não tivesse marido e filhos. Ele não quis ir ao casamento do meu sobrinho, sabendo que magoava toda a minha família. Você diz isso porque os meus pais são pobres. E assim por diante. Você acha que isto que eu escrevia faz muitos anos é algo que não tem nada a ver com a realidade? O armazém das mágoas. O armazém dos ressentimentos. Bom, vamos ler. Já sabe que o Papa Francisco, além de estabelecer um ano como ano da misericórdia, escreveu vários documentos sobre a misericórdia. Eu tenho aqui o principal, que é a bula de proclamação do Jubileu da Misericórdia, e o nome dela é O Rosto da Misericórdia. E num dado momento diz o seguinte: temos que comprometer-nos a ser misericordiosos com os outros, como Deus Pai o é conosco. E fala de um itinerário que o próprio Jesus nos dá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Passos da misericórdia. Diz o Papa Francisco:
o Senhor Jesus indica as etapas da peregrinação pelas quais é possível atingir esta meta, de ser misericordiosos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Uma boa medida, cheia, recalcada, transbordante, será lançada no vosso regaço. À medida que usardes com os outros, será usada convosco. Essas são as palavras de Cristo. E o Papa diz, ele começa por dizer para não julgar nem condenar. Se uma pessoa não quer incorrer no juízo de Deus, não pode se tornar juiz de seu irmão. É que os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície, enquanto Deus vê o íntimo. Com essa frase da Sagrada Escritura que diz, o homem vê no rosto, Deus vê no coração. Que grande mal fazem as palavras quando são movidas por sentimento de ciúme e inveja. Falar mal do outro na sua ausência equivale a deixá-lo mal visto, a comprometer a sua reputação, a deixá-lo à mercê das murmurações. Não julgar nem condenar significa positivamente saber individuar, ou seja, detectar o que há de bom em cada pessoa e não permitir que venha a sofrer pelo nosso juízo parcial e a nossa pretensão de saber tudo. Eu gosto de contar um episódio da vida de Cristo que não é histórico. É um episódio fantasiado num dos chamados Evangelhos Apócrifos. O Evangelho Apócrifo tem, alguns deles têm coisas muito boas, só que não são autênticos, não são inspirados por Deus, não fazem parte da Bíblia. E num desses Evangelhos Apócrifos disse, ia certa vez Jesus caminhando junto com os apóstolos, como vemos tantas vezes no Evangelho, e alguns dos apóstolos iam adiantados. E ao chegar a uma encruzilhada, viram um espetáculo muito desagradável. O cadáver de um cachorro já em decomposição. E tentaram afastar o mestre desse espetáculo desagradável. Mestre, vamos para outro lugar. E Jesus foi em linha reta até o cadáver do cachorro. Olhou para ele e só fez um comentário. Vocês já viram como são brancos os seus dentes? Parecem pérolas. E continuou o caminho. Se não é autêntico, se reflete o autêntico Espírito de Cristo. Quantas vezes você, no meio das coisas negativas do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, quantas vezes você sabe descobrir as pérolas que estão aí escondidas? Pois peça a Deus ter um olhar que detecta em primeiro lugar as pérolas. O que não quer ficar só nas coisas negativas e quer descobrir pérolas. E delas tirar o bem. Agradecer a Deus essas pérolas. Eu outras vezes digo de uma maneira um pouco brusca, não deixe os elogios da sua esposa ou do seu marido para o dia do enterro. Que aí sim, tudo são flores. Como era bom. Não, agora. Como era boa. Agora. Veja isso agora. E conclui o Papa Francisco, mas isto ainda não é suficiente para exprimir a misericórdia. Jesus pede também para perdoar e dar. Ser instrumentos do perdão, porque primeiro nós o obtivemos de Deus. Ser generosos para com todos, sabendo que também Deus derrama sua benevolência sobre nós com grande magnanimidade. Misericordiosos como o Pai. É, pois, o lema do Ano Santo. Aquele Ano Santo da Misericórdia tinha este lema: ser misericordiosos como Deus Pai é misericordioso, como Jesus é pura misericórdia. Aqueles que o crucificam, Ele como os vê. Os vê como mostram as palavras que dirige a Deus Pai, já na cruz, pregado na cruz.
destroçado o corpo dele. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A grande virtude cristã, a grande virtude da misericórdia consiste no perdão, sobretudo no perdão. Não ressentimento, não recriminação, não lista de agravos, de coisas desde o ano sei lá qual. Esquecer, diluir tudo isso fora. Enterrar esse mau passado de más memórias que só impedem de compreender e de perdoar. É difícil. Eu poderia dizer, arremedando São José Maria, que não só é difícil, como é impossível perdoar. Porque ele mesmo dizia, só Deus é capaz de perdoar. Por isso, tenha em conta que nós só saberemos perdoar quando Deus perdoa em nós, isto é, quando lhe pedirmos a graça do perdão, que foi a graça divina que estiver nos movendo a perdoar. Quando pedirmos a Deus, me ajuda a perdoar, me dá o teu espírito de misericórdia, como uma graça gratuita para que eu possa perdoar os demais. E aí sim, aí é possível perdoar. Os dois braços, eu diria, são a misericórdia e a humildade. E a humildade é, sobretudo, não colocar-nos a nós como centro, eixo, meta e estrela de todas as coisas. Esquecer-nos um pouco de nós. Esquecer-nos de nós. Para pensar mais nos outros. Ser humilde não é ser um banano, um coitado. A pessoa verdadeiramente humilde é uma pessoa muito forte, com a fortaleza de Deus. Mas uma pessoa que consciente ou inconscientemente sabe o que diz a Sagrada Escritura, a Bíblia. No livro dos Provérbios é a mesma frase repetida depois, na carta de São Tiago e na primeira carta de São Pedro, 3 vezes na Bíblia. Deus resiste aos soberbos. É como se o soberbo quisesse se aproximar de Deus, o orgulhoso, e Deus diz, não. A Deus só se chega sendo humilde. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. É a parábola do fariseu e o publicano. O fariseu que se gabava de ser tão bom e foi reprovado. E o publicano que com humildade sincera dizia, Senhor, tem piedade de mim, meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Esse conseguiu a graça de Deus e voltou santificado para casa, justificado. Pensar menos em nós. Pensar mais nos outros. E com humildade, Deus me perdoa, e eu o que estou fazendo ali? Será que eu sou mais do que Deus? Com esses dois braços da misericórdia e da humildade poderíamos ir colocando pedra a pedra, pouco a pouco, as virtudes que constroem a família cristã, o lar cristão. Poderíamos falar de muitas virtudes. O Papa Francisco nos fala assim, a santidade, tal como a felicidade, está sempre ligada aos pequenos gestos. Seja quem for, e aqui cita umas palavras de Cristo que foram lidas domingo passado, seriam lidas, perdão, no domingo passado, porque o domingo 13º do tempo comum cedeu passagem à celebração de São Pedro e São Paulo. Seja quem for que vos der a beber um copo de água, um pequeno gesto, por serdes de Cristo, não perderá a sua recompensa, diz Jesus. E o Papa Francisco comenta, são gestos mínimos que uma pessoa aprende em casa. Gestos de família que se perdem no anonimato da vida diária, mas que fazem cada dia diferente do outro. São gestos de mãe, de avó, de pai, de avô, de filho, de irmãos. São gestos de ternura, de afeto, de compaixão. Você não está fazendo agora oração diante de Jesus? Exame de consciência, meu Deus,
Que falta me fazem estes gestos. Não só eu como receptor, mas eu como doador. Continuam, são gestos de ternura, de afeto, de compaixão. Gestos como o prato quente de quem espera o outro para jantar. Como o café da manhã de quem sabe acompanhar e levantar na alvorada. São gestos familiares. É a bênção antes de dormir, e o abraço ao regressar de uma jornada de trabalho, fora do tempo de coronavírus. O amor exprime-se em pequenas coisas, na atenção aos detalhes de cada dia que fazem com que a vida sempre tenha sabor de casa, de lar. A fé cresce quando é vivida e plasmada pelo amor. Por isso, as nossas famílias, as nossas casas são autênticas igrejas domésticas, como dizia São Paulo. São o lugar ideal onde a fé se torna vida e a vida cresce na fé. São palavras fantásticas, dessas que deveríamos meditar muitas vezes. A substância delas está na encíclica Amoris Laetitia, mas tal como estão aqui desenvolvidas, são de uma alocução, um discurso do Papa Francisco na sua visita aos Estados Unidos, na Filadélfia, no dia 27 de setembro de 2015. Eu dizia, os braços da misericórdia e da humildade vão colocando atos de virtude, às vezes tão pequenos como dar um copo d'água, para a construção da família, no amor. Só vamos ver algumas das pequenas virtudes. Existe um livro de Georges Chevreul, muito interessante, que se chama As Pequenas Virtudes do Lar. Mas vamos lembrar algumas. Delicadeza, cortesia. A grosseria é sinal de decadência. O amor é decadente quando os esposos se permitem grosserias, um com o outro. Grosserias verbais, grosserias de esquecimentos, que depois se defendem, você se esqueceu, tínhamos ficado, não, mas que... E o outro briga como se ele tivesse razão por ter se esquecido. Não. A grosseria é corrosiva, é como uma ferrugem. Outra virtude pequena, a gratidão. Daí aí também o Papa Francisco fala muito dessa virtude, de saber dizer obrigado. Ele diz que há 3 palavras, repetiu isso muitas vezes, 3 palavras que dão vida à família. Obrigado, posso agora sair, não vão precisar de mim, posso fazer isso, posso. Não no sentido subserviente, estúpido, não, lógico, mas no sentido delicado. Não vai atrapalhar se eu agora faço isso, não vão precisar de mim, posso, obrigado. E, por favor, saber pedir por favor, não é o imperativo. Me traz isso, me traz aquilo, me traz o chá, me traz o jornal. Outra virtude, o respeito. Um sinal da deterioração da família nos tempos atuais, e em geral da deterioração de qualquer autoridade e das virtudes sociais, é a falta de respeito. Dizer que a falta de respeito para com os pais, a grosseria com os pais, a grosseria no lar na forma de vestir, de andar sujos os filhos, de sujar as coisas e não fazer nada para ajudar a limpar, sei lá. E as coisas de falta de educação. Alguém, pai, mãe, filho, sei quem for, que numa refeição em família puxa o celular, é um grosso. E se aqui estão ouvindo alguns, não digam ao outro, você é grosso, porque você faz isso. Aplique a si mesmo, você faz outras coisas que também são coisas grosseiras.
falta de respeito com os professores. E por alguns é badalada como sinal da cultura atual, do empoderamento de todo mundo, que não se deixa dominar por ninguém, que não quer saber de dominações, nem da dominação dos pais, nem da dominação do marido, quando muitas vezes quem dominou ao longo da história foi a esposa, mas vamos deixá-lo, nem da a falta de respeito, a falta de confiança demonstrada. Você não tem jeito. Eu já não vou te pedir mais já. Você não vai mudar, deixa para lá. Não. Se você se ponha, Jesus diz, sede misericordioso, como é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Você faça a seguinte composição, se ponha diante de Deus e diga, meu Deus, se o Senhor vai agir assim no dia do juízo comigo, ou está agindo assim já agora, como eu estou agindo, estou perdido. Você voltou a fazer isso, voltou a pecar, não tem jeito, deixa para lá, não. Eu já te descarto. Nós não descartamos ninguém. Toda pessoa merece respeito, porque por mal que esteja se comportando, é imagem de Deus, é filha de Deus, filho de Deus. E procurar vencer os hábitos irritantes com as virtudes contrárias a esses hábitos. Na vida em família, há hábitos que são irritantes. Preguiça, pessoa que deixa as coisas desordenadas, desordem material, bagunça, com a roupa, com os objetos, com os papéis. Falta de pontualidade, não se sabe nunca quando vai chegar, não avisa, não se tem ideia, não se sabe onde está. Não tem que prestar contas, não é que seja uma dominação. É uma delicadeza que é diferente da dominação. A pessoa que fala demais, e há algumas cascatas falantes que eu vou te contar. A pessoa que fala demais ou que fala de menos. E por que acontece? Você está irritado, você está aborrecido, você está chateado. Não, por quê? É que com essa cara é a minha. Pois é. Mas essa cara podia estar um pouco menos fechada, não? E falar um pouquinho, e acompanhar as conversas. O hábito de falar sobre todas as coisas negativas. Vocês já viram hoje no celular ou na TV? Já viram o que aconteceu? Já viram que começa a falar só coisas negativas, péssimas? Olha que está chegando a praga das lagostas, como no Antigo Egito, na época de Moisés, e vai acabar conosco, vão nos comer as orelhas. Não, em vez de falar isso, por que não fala? Primeiro, para esperar o que acontece com as famosas lagostas, não? Lagostas é como chama em latim o texto, locustas, os gafanhotos. Não é a lagosta marítima, lógico. A lagosta marítima é ótima para o prato. Mas os gafanhotos são péssimos. Podem arrasar campos. Mas espera que ainda não chegaram. Vamos não ser os pessimistas que veem o mundo se gretando, rachando e caindo já a cada minuto. Bom, pois são muitas coisas em que nós podemos pensar e que nos vão ajudar a construir uma família com mais amor, com mais harmonia, com mais bom humor, com mais alegria. E com isso terminamos, que já passamos da hora, pedindo a Nossa Senhora que Deus nos faça bons arquitetos da vida familiar, engenheiros e pedreiros do amor que constrói dia a dia a família. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.